Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem voltou. Hoje eu vim até de forma mais preparada para convidar você a embarcar conosco no segundo semestre de 2025, hein? Pois é, tivemos ali nosso recesso, parece que foi ontem, mas o tempo passa voando. Estamos aqui para fechar este ano de 2025. Então, está no ar, Chave do Enem 2025.2. E você? Descansou bastante? Já está sedento por conhecimento? Lembrando, hein? Mesmo que seja primeiro, segundo ou terceiro ano, você está aqui para se preparar para os vestibulares, para o Enem e também para aquela prova que aparece ali no seu colégio. Então seja bem-vindo. E para quem chegou agora, eu sei que na troca de semestre nós ganhamos novos colegas aqui, novos alunos participando conosco. Lembre-se que o nosso programa é semanal. Toda semana tem conteúdo aqui para você, rapidinho, 1 hora de vídeo no máximo, dividido ali em componentes curriculares que você pode assistir na live ou depois. Tem a playlist aqui, inclusive, no nosso canal da Educação Adventista Brasil, e você pode resgatar os conteúdos, estudar para a prova, se preparar para o vestibular, na live ou depois, em casa, no carro, no ônibus, viajando, em qualquer lugar, você tem esse conteúdo para poder estudar. Lembrando também que depois da live nós temos um simulado para você treinar esse conteúdo que foi trabalhado aqui, esse objeto do conhecimento que foi trabalhado aqui. E na outra semana nós temos a correção mais aulas. Não se esqueceu do sistema, como funciona? E para quem está chegando agora, entendeu? Bom, hoje então começamos um novo ciclo. E quando eu falo ciclo, são 4 semanas, sendo que a primeira semana é a semana de linguagens. Começamos hoje. Vamos ter língua portuguesa, literatura, língua inglesa. Depois, semana que vem, nós temos a correção do simulado e matemática. Na outra semana, correção de matemática, ciências da natureza. E na quarta semana desse ciclo, nós temos correção da lista de natureza e as aulas de humanas. Cada bimestre nós temos, então, 2 ciclos, repetindo assim, a cada semana, uma área do conhecimento e os seus componentes curriculares. Pegou? Lembrou para quem está já conosco que pegou aqui a ideia? Então, sem mais demoras, nós vamos ter hoje as aulas em seguida de linguagens e depois que acabar a live, você vai lá e começa a fazer seu simulado. Você tem 1 semana para fazer o simulado e semana que vem eu volto para nós podermos ter aula de matemática e corrigir o simulado. Beleza? Então, combinado? Então fica aí, sentou, pegou seu caderno, a sua linda apostilinha, lembrando que a gente segue a apostilinha da Casa Publicadora, pega lá seu material, pega água, um chá, uma pipoca. Se você está assistindo ao vivo, já vem aqui, curte nosso vídeo. Quem está assistindo depois também curte o vídeo, que é importante, salva a playlist, porque nós estamos aqui para te ajudar, hein? Então, sem mais demoras, está no ar, Chave do Enem, linguagens. Vamos começar então, rodou a vinheta! Fala, galerinha! E aí, animados para mais um início de semestre? Esse é um semestre importante, não é? Temos vestibulares, Enem, mesmo que você ainda esteja no segundo ano, talvez você seja um treineiro, já para ver como é que são aí essas provas, então vem aqui com a gente no Chave do Enem se preparar para essas provas, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar 2 coisas muito importantes: oração coordenada e conjunções coordenativas. Uma coisa, obviamente, está relacionada à outra. Então, vamos lembrar um pouquinho mais desse conteúdo? Primeira coisa, né? O que é um período coordenado? Então, é um conjunto ali de orações formadas por orações que são independentes sintaticamente uma da outra, ok? São formadas por orações que a gente chama de coordenadas. Então, fiz a tarefa, uma oração. Esqueci em casa, ou esqueci a tarefa, se você quiser repetir a palavra. Se você puder repetir a palavra, né? Depende muito do tipo de texto. Então, eu tenho ali 2 orações e que eu usei o que ali para juntar essas informações? O mas. Esse mas aí é a conjunção que está ligando essas 2 ideias, ok?
mas são orações independentes sintaticamente, ok? Então, essa é a característica do período coordenado em relação, por exemplo, ao período subordinado, que seria uma oração que é subordinada a uma outra oração, ou seja, dependente de uma outra oração, ok? Bom, então quais são os tipos de orações coordenadas que nós temos? Então a gente tem dois tipos, assim, ó, resumindo. Temos as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas. A diferença dessas duas está justamente no uso ou na ausência de uma conjunção coordenativa. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais desse nome para você não esquecer mais por que essa oração, esse tipo de oração recebe esse nome, tá bom? Então, a palavra sindética, ela lá no original estava relacionada ao quê? A conjunção. E a assindética, lembra que vocês já estudaram? Esse prefixo a é um prefixo de negação. Então, o que será que quer dizer assindética? Uma oração que não tem a conjunção. Então síndeto, né? É o quê? Conjunção. Então, sindética tem conjunção. Assindética, lembra do prefixo de negação? Sem conjunção. Agora eu acho que você não esquece mais, né? Então, nós temos as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas, tá bom? Então, vamos ver neste quadro, que eu acho que vai ficar melhor para você visualizar essa situação, esses dois tipos de orações, tá? Então, primeiro ali, oração coordenada sindética, como eu acabei de dizer, vamos reforçar essa informação, ela é sempre ligada por uma conjunção coordenativa. E aí, essas conjunções vão ter diferentes tipos de sentido. Então, por exemplo, mas é uma conjunção de oposição, portanto, é uma conjunção de conclusão, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de conjunções e automaticamente os tipos de orações coordenadas sindéticas que estarão relacionadas a essas conjunções, tá? Como que isso fica na estrutura? Então, eu vou ter uma oração, mais uma conjunção e mais uma segunda oração. Então, vejam um exemplo ali, ó. Fui ao mercado, mas não comprei nada, ok? Então, eu tenho ali, ligando essas duas orações, a conjunção mas. Agora, nas orações coordenadas assindéticas, eu não vou ter uma conjunção ligando. Então, por isso que tem ali um X, ó. Não tem uma conjunção ligando essas duas ideias. Como que isso fica aparente em relação à estrutura dessa organização, desse tipo de oração? Oração 1 mais vírgula, normalmente, e uma oração 2. Fui ao mercado, vírgula, não comprei nada. Então, a relação entre uma oração e outra vai ser feita pelo próprio leitor, se ele quer dar ideia de explicação, se é de oposição, o que está relacionado entre essas duas ideias, tá bom? Deu para entender? Espero que sim. Então, assindética sem conjunção, sindética com conjunção. Agora, já que a gente está falando desses dois tipos, então, a gente tem que entender quais são, então, os tipos de conjunções que vão fazer parte das orações coordenadas sindéticas, tá bom? Então, olha lá, não é difícil, são só 5 tipos. Então, a gente tem as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas, ok? Agora, como função, isso você tem que entender. Então, as aditivas, por que tem esse nome, né? Porque elas têm como função adicionar, somar a ideia de uma oração à outra. As adversativas, elas têm ideia de oposição, de contraste. As alternativas, alternância, escolha. Às vezes, a alternância que uma ideia exclui a outra, às vezes não. Conclusiva, ideia de conclusão, resultado. E as explicativas, o próprio nome já diz, de explicação ou como justificativa, tá? Quais são, então, esses tipos de conjunções dentro de cada uma dessas ali, ó?
Então, conjunções aditivas. E, nem, não só. Tô falando umas a mais aí, ó. Anota aí no seu caderninho, que aqui só tá aparecendo algumas, que é o que coube ali no nosso slide. Então, e, nem, não só, mas também junto, tá, gente? Não separado, mas e depois o também. Isso tudo junto. Como também, tá? São conjunções ou locuções conjuntivas. Como assim, professora? Conjunção ou locução. Então, vamos lá, vamos lembrar disso também. O e, por exemplo, é uma palavra só e ela serve para ligar as ideias, certo? Então, quando você tem uma só palavra que tem essa função de ligar as orações, a gente chama isso de conjunção. Agora, quando você tem, por exemplo, mas também, é uma locução formada por duas palavras que tem a função de dar a ideia de adição em relação de uma oração com a outra, certo? Então, isso a gente chama de locução conjuntiva. Então, o mas também, o como também, são locuções conjuntivas aditivas, tá bom? As adversativas, quais são as conjunções? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e tem algumas mais, tá bom? Então, essas são as conjunções adversativas. Você precisa saber de cor, ok? As alternativas. Ah, olha aí, aqui eu acho que até o hora apareceu, ó, no ou não apareceu. Eu já vou falar um detalhe importante sobre as alternativas, tá? O ou é uma alternativa, o ora é uma alternativa, o quer é uma conjunção alternativa. Mas por que que ali, ó, elas aparecem em duplinha? Porque o correto, normalmente, de acordo com as normas tradicionais do uso da língua, é sempre que você usar uma alternativa, você usar isso em dupla. Então, ou trabalho ou descanso. Ou ora trabalho, ora descanso. Ou quer trabalhe, quer descanse. Tá? Então, é assim que, de acordo com as normas gramaticais, nós deveríamos usar em situações formais de comunicação, né? Essas conjunções. É claro que se você só usar um ou, só usar um ora, todo mundo vai entender o que você está falando. Mas numa redação de vestibular, por exemplo, ou numa questão de vestibular, isso vai fazer a sua diferença em relação a um outro aluno que não prestou atenção nessa dica. Tá bom? Então, se for uma questão relacionada ao uso formal da nossa língua, então você tem que se lembrar desse detalhe importante, tá bom? Então, anota aí essa dica para você não esquecer. Nós temos também as conjunções conclusivas, como a gente já viu, da ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, então, tá? E outras mais que existem, tá bom? E as explicativas, o porquê junto. Já vamos falar um pouquinho desse porquê também, né? Porquê, olha aí a pergunta, ó. Agora eu tô fazendo uma pergunta. Por que você tem tanta dificuldade no uso do porquê? Se você entender o que é uma conjunção explicativa, eu acredito que nunca mais você vai... Nunca mais, não mais, né? Nunca mais você vai errar o uso dos porquês. Sempre que você for usar o porquê como explicação, como justificativa, ele é uma conjunção. E como conjunção, é porque junto e nunca separado, tá? O separado, você vai usar como pergunta. Por que você não foi à escola hoje? Aí é o porquê separado. Mas sempre que você for usar como explicação justificativa, ou seja, uma conjunção coordenativa explicativa, é o porquê junto, tá? Então, lembre-se disso também para não ter mais problemas ortográficos na hora de escrever. Olha que aula legal, quantas coisas você está aprendendo. Não é só conjunção e oração coordenada, tem muitas outras coisas envolvidas, tá? Procure aprender a língua, gente, fazendo essas relações, porque daí você consegue entender melhor e aí tudo faz sentido, tá bom? Bom, então essas seriam ali as principais conjunções coordenativas. Bom, mas por que eu preciso saber disso? Como que isso cai no vestibular, professora? Bom, pode cair de diversas formas. Primeiro, ele vai te dar lá uma oração, acho que eu tenho exemplos, não tenho, só tenho depois de um detalhe que eu quero falar no final. Mas deixa eu pensar. Fiz a tarefa, mas esquecia em casa, tá? Então eu usei o mas. Primeiro tipo de pergunta que pode ser feita:
qual é o sentido expresso pela conjunção mas. Então, você vai ter que saber que essa conjunção tem sentido, por exemplo, de adversidade, de oposição, não de adição. Então, o aluno, por exemplo, que não sabe definir bem o que é o mas e o que é o mais, por exemplo, pode errar uma questão como essa, tá bom? Então, esse é o primeiro caminho. Então, você saber identificar as conjunções e os sentidos por ela expresso ou expressos, se tiver mais de uma situação com sentido, tá bom? Um outro tipo de exercício que pode cair é para que eles te dão lá uma oração, né? Um período composto, e você sublinha uma conjunção ou uma locução conjuntiva e pede para você trocar por conjunções de mesmo sentido. Então, por exemplo, nessa situação que eu falei, fiz a tarefa, mas esqueci aí em casa. Então, ele pede para você trocar um mas por um outro de sentido equivalente. Daí você coloca lá, mas também esqueci em casa. Não vai fazer sentido nenhum, porque não era esse sentido que havia ali naquela primeira oração, né? Naquele primeiro período que eles colocaram. E normalmente, galerinha, preste atenção no que eu vou dizer. Neste caso, é bom que você saiba bem aquelas conjunções que você menos usa. Porque tem umas que são meio óbvias, né? Por exemplo, porquê. Gente, eu acho que ninguém diria que não sabe que o porquê, por exemplo, tem sentido de explicação e não de oposição, vamos supor, né? Mas tem algumas que talvez você não saiba o sentido, que você não use tanto. No entanto, por exemplo, entretanto, será que você usa bastante essas? Tá? Logo, será que você usa o logo como conclusiva? Porque senão você pode pensar, logo tem a ver com tempo. Logo, faz isso logo, né? Não. Neste caso, sei lá, estudei, logo vou tirar uma boa nota. Este logo aí não está relacionado à ideia de tempo, e sim de conclusão, tá? Então, se você não sabe que o logo, por exemplo, pode ser conclusivo, você pode interpretar totalmente errado o significado e fazer a troca, entre aspas, lá no seu vestibular por uma conjunção que tenha um outro sentido diferente daquele. Então, dica, assim, ó, extremamente importante. Dá uma lidinha, pega lá sua apostila, seu livro, onde você gosta de estudar. Veja, por exemplo, ó, das aditivas. Essa aqui eu nunca saberia que ela é aditiva. Essa outra aqui também eu nunca saberia, assim, por sentido lógico, que ela é adversativa. E estude mais essas, porque daí você não vai falhar numa questão como essa, tá bom? Então, normalmente é esse tipo de questão que cai. E uma última dica importante, principalmente nesse conjunto aqui das conjunções coordenativas que vai estar relacionada com as orações coordenadas, tá? É no uso do pois. Eu não sei se você viu, acho que aqui não apareceu, né? Mas o pois, ele pode ser tanto conclusivo quanto explicativo, tá? Pois ele pode ser conclusivo e explicativo. E aí, como é que eu vou saber se ele é explicativo ou se ele é conclusivo? Aí você tem que ler o sentido daquilo no texto para realmente identificar. Mas tem uma dica legal aqui, ó, tá? Normalmente, quando você usar a conjunção pois com sentido explicativo, esse pois ele vai estar antes do verbo da segunda oração. Olha lá o exemplo, ó. Não sai agora, pois está chovendo muito, tá? Então, ele é explicativo. Veio antes do está chovendo muito ali, ó, tá? Agora, quando ele for conclusivo, esse pois, ele geralmente vai vir após o verbo da segunda oração. Estava cansado, vírgula. Resolveu, pois, ir para casa mais cedo. Ele veio depois de que verbo? Resolveu. Qual seria a primeira oração? Estava cansado. Qual seria a segunda oração? Resolveu ir para casa mais cedo. Tá vendo que esse pois, ele apareceu depois do verbo da segunda oração? Resolver? Porque ele é conclusivo, tá? Então, essa é uma característica bem marcante do pois conclusivo. Então, tome bastante cuidado também nessa situação para você não acabar errando ali
na identificação do sentido expresso por essas conjunções, principalmente essas que podem ser tanto de um tipo de sentido quanto de outro, tá? E só para a gente finalizar, voltando aqui, olha, se você, que também pode ser que venha no Enem, é mais difícil esse tipo de questão, mas em alguns vestibulares isso pode acontecer, tá? Se tiver lá uma oração para você classificar a oração coordenada, toda vez que tiver uma conjunção sindética. Então, por exemplo, se eu dissesse, sei lá, fiz a tarefa, vou usar o mesmo exemplo que eu já dei. Fiz a tarefa, mas esquecia no quarto, tá? Então, eu tenho ali o mas. Então, eu tenho entre essas orações a conjunção mas. Então, ela é sindética. Então, tem uma oração coordenada sindética. E aí eu tenho que continuar a classificação. Se ela é sindética, que tipo de sindética tem? O que é o sindética? Conjunção, né? Sindética adversativa. Então, como que nós classificamos as orações coordenadas sindéticas? Então, sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, sindética conclusiva ou sindética explicativa. Tá bom? Então, anote essas dicas que eu dei, estude bastante para você arrasar aí na sua prova do Enem. Mesmo que você não faça esse ano, é um conteúdo que você vai precisar também no próximo ano. Revise bem isso, tá bom? E sucesso para todos, até a próxima aula. Hello everyone! Welcome to Chave do Enem. Here is Teacher Vivi e vamos falar sobre os conteúdos e a prova de língua inglesa do Enem. E aí, está descansado? Está preparado para o segundo semestre? É isso aí, ó, contagem regressiva para as provas de vestibular e também para a prova do Enem. Lembrando que língua inglesa nós teremos 5 questões na prova do Enem e todas elas como interpretação de texto. Mas o que eu preciso então para saber interpretar um texto e me dar bem? Quais são os conteúdos que eu devo me preocupar quando estudar para a prova de inglês? Então vamos ver o que temos para hoje e como eu vou conseguir te ajudar com isso? Não podemos esquecer das dicas de leitura, então vou voltar mais uma vez a falar sobre as dicas. Vamos também na parte gramatical falar sobre os comparativos, isso mesmo, os graus de adjetivo, né, de igualdade. Vamos falar também sobre comparativo de superioridade e ainda vamos falar sobre superlativo, ok? Então tá preparado? Pega lá sua caneta, seu lápis, seu papel, se prepare porque temos muita coisa para aprender juntos. E lembrando então das dicas de leitura. Pessoal, quando você abrir a sua prova de inglês, mesmo que você não tenha um inglês avançado ou nível intermediário ou nível suficiente para fazer uma leitura 100% fluente da sua prova, fique tranquilo. É para isso que existem as dicas, é para isso que nós estamos aqui, Chave do Enem, com você. A primeira coisa, dá uma lida rápida, o pre-reading. Qual é o título? Tem imagem? Quais são as dicas tipográficas que o texto te traz? Então, presta atenção na fonte. Qual é o gênero textual? Já deu para ter uma ideia do que se trata o texto? Maravilha! Leia o enunciado. Qual é a pergunta? O que o autor espera de você? Quais são as palavras-chave dessa pergunta para que você volte no texto e identifique onde está a resposta? Depois disso, você vai fazer a técnica do skimming. Isso mesmo. Lembra do skimming? De novo o skimming. Vamos lá. É a leitura dinâmica, onde você vai prestar atenção nas palavras repetidas, nos cognatos, que faz parte ali de 25% a 30% do seu texto. Isso ajuda muito quando você está interpretando ou tentando entender ali de forma geral o que o texto traz para você. E ainda
Já responde ali na sua cabeça algumas perguntas, como o que, quando, por quê, onde. Dessa forma, fica muito mais fácil você achar a resposta que você busca para a sua pergunta, ok? E depois disso, volta no enunciado. Tenha certeza do que o autor quer de você. E aí você vai voltar para o texto, prestando mais atenção, fazendo o processo do scanning, que é uma leitura mais detalhada, em busca da resposta. E ali você foca naquilo que você procura, leia com atenção, e aí você vai conseguir responder de forma assertiva. Estas são as dicas de leitura de hoje. Agora, e a gramática, teacher? O que temos para a nossa gramática, então? O primeiro tópico que nós vamos ver hoje é sobre os degree of adjective, né? Igualdade. Então, quando eu faço um comparativo de igualdade, qual é a estrutura? A estrutura de um comparativo de igualdade, olha ali, a estrutura que nós temos, pessoal, de sujeito, verbo. Aí nós vemos aqui a palavra-chave as, adjetivo e as. Então, in between, entre as, que significa tão quanto, nós temos o adjetivo, ok? E depois, então, nós vemos o complemento dessa frase. Então, quando eu digo que Jane is as technological as Martha, eu estou comparando duas pessoas. E é para isso que serve o comparativo. Comparar duas pessoas, dois lugares, dois objetos, dois animais, duas coisas, ok? E nesse caso nós temos Jane e Martha. E elas são igualmente tecnológicas, ok? Então, essas duas palavrinhas, as, e no meio o adjetivo é igualdade, significa igualdade. Agora, se eu quero algo negativo, né? Dizer não tão quanto, eu uso is not as. Então, olha lá o exemplo. Carlos is not as adapted as Sean in the digital age. Então, nós temos ali a comparação de Carlos and Sean. Ok? Então, Carlos não é tão adaptado como Sean na era digital. Então, tá vendo? Transformei o meu equality adjective em negativo. Então, não é tão quanto. E essa é a regra not as, ok? Not as. Simples, não é mesmo? Então, não se esqueça dessas palavrinhas aí in between, entre os adjetivos, porque ela significa igualdade, ok? Comparativo de igualdade. Mas não para por aí, agora a gente vai fazer o comparativo de superioridade. Como eu expresso que algo é melhor, que algo é maior, que algo tem mais qualidade do que outro. Nós temos duas regras, e uma destas regras é em relação aos adjetivos de uma sílaba, os curtos, e os adjetivos com mais de uma sílaba, chamados de longo. Então, nós temos ali, ó, Oliver was shyer than Mia. Shyer. Então, shyer vem do adjetivo shy, envergonhado, tímido. Então, quando eu quero comparar alguém usando o adjetivo de uma sílaba, eu acrescento er. ER. Então, de shy, adjetivo shy, vira shyer, ok? Já no adjetivo de duas sílabas ou mais, chamado de longo, fica um pouco diferente. Olha lá comigo, ó. My sister is more sophisticated than my brother. Então, o adjetivo sophisticated, ele é longo, é uma palavra longa. Então, eu não uso o final er, mas sim a palavra more, mais. Vamos ver, então, mais detalhes sobre esse assunto aqui no nosso próximo slide. Temos mais exemplos para vocês. Olha lá. Smartwatches are finer than regular watches. Então, nós temos ali, ó, a comparação do smartwatch com um relógio comum, ok? Então, fine é um adjetivo curto. Para eu transformá-lo, então, para eu fazer esse comparativo, eu coloquei finer.
ok? Eu acrescentei o e ainda o than, do que. Já um adjetivo longo, animatronics are more powerful than a CGI, que é um Computer Generated Imagery. Então, quando eu estou comparando o animatronics com o CGI, mas eu uso powerful, que é um adjetivo longo, eu não posso colocar powerfuler, mas sim more powerful. Não esquecendo de colocar a palavrinha ali, ó, than, do que. Ok? Então, quando você estiver lendo a sua prova do Enem e você encontrar características parecidas, ó, more than, saiba que está comparando uma coisa ou outra. E é muito importante essa informação, porque pode ser uma das perguntas do enunciado, ok? Às vezes querendo comparar uma coisa a outra. Então, preste bastante atenção nessa estrutura do comparativo de superioridade. Fechou? Agora, quais são as regras? Nós vimos então que nós temos os curtos e os longos, mas a regra geral é acrescentar o er. É sempre assim? Não, mas vamos ver o exemplo? Quando nós temos um general rule, exemplo, bright, de brilhante, brighter, mais brilhante. Olha lá, tall, alto, taller, mais alto. Ok? Então, por ser adjetivos de uma sílaba, eu acrescento er. Agora, o que acontece quando eu tenho adjetivos curtos que terminam em y? Quando eu tenho adjetivos curtos que terminam em y, como angry, vira angrier. Eu tiro o y, acrescento o i. Busy, busier. Então, angry de bravo, mais bravo. Busy de ocupado, mais ocupado. Ok? Essa é a segunda regra. Temos ainda os adjetivos terminados em e. Cute, fofo. Né? Então, cuter. Só acrescento R, né? Para que dobrar o i? Não tem necessidade. E late. Então, de atrasado. Later, mais atrasado. Ok? E a última regra, que é a regra do CVC. Consoante, vogal e consoante. O que acontece quando eu tenho um adjetivo curto, com 3 letrinhas ou CVC? Como, por exemplo, hot. Eu dobro a minha última sílaba, ou a minha última consoante, perdão, e vira hotter. Então, hot, hotter. 2 T's. Ok? Outro exemplo, wet, wetter. Então, hot, quente, mais quente. Wet, úmido, mais úmido. Wetter. Ok? Fechou, pessoal? É isso. Essas são as regras quando eu estou falando adjetivos curtos, comparativo de superioridade. Bom, não esqueça que nós temos os irregulares. É isso aí. Então, esses adjetivos irregulares, eles mudam a forma de escrita ou de fala. Eu não uso nem o more e nem o er, ok? Então, como fica, por exemplo, o adjetivo good, bom? Eu uso better. Yes, she's better than her brother at swimming. Ela é melhor na natação do que o irmão. Então, good, better. E a palavra bad, o adjetivo bad, de ruim, né, ou mal, vira worse, pior. Então, bad, worse. Far, de distante, vira então farther or further. Tanto faz, ou farther or further, os dois estão corretos para falar mais distante, ok? E a palavra little, o adjetivo little, vira less. Pouco, menos. Ok? Temos ainda o old, que pode virar elder. Então, old, de velho, mais velho. E ainda well, no sentido de saúde, de bem, bem-estar, better. Então, well, nesse sentido também de saúde, vira better. Ok? She feels better than yesterday. Ela se sente melhor do que ontem. E ainda nós temos ill, né? De doente.
Então, ill vira worse. Ok, pessoal? É isso. Então, esses são os adjetivos irregulares quando estamos falando sobre comparativo de superioridade, ok? Mas, para encerrarmos, ainda temos o superlativo. Isso mesmo. E qual a diferença entre comparativo e superlativo? Comparativo, eu comparo duas coisas, duas pessoas, dois lugares. Já o superlativo, eu comparo um entre vários, alright? Então, vamos lá. Quando eu estou comparando um grupo de pessoas, um grupo de coisas, eu uso o superlativo. Ele também tem as mesmas regras do comparativo. Adjetivos curtos, adjetivos longos. Vamos ver o exemplo comigo? Olha lá. 6G will be the fastest internet so far. Então, o 6G será a internet mais rápida até o momento. Então, a mais rápida. Então, vocês viram ali, ó, fastest. The fastest. My phone is the most sophisticated. É o mais sofisticado. Então, estou comparando ali o meu telefone entre vários outros telefones. Estou comparando o 6G com todos os outros tipos de velocidade ali na internet, de tecnologia. Então, vamos ver as regras agora com mais detalhes. Quando eu estou falando sobre superlativo de superioridade, a regra para o short adjective é est, não mais o er. Então, olha lá o exemplo. Technology is the greatest knowledge humanity could invent. Então, olha lá o great, que é ótimo. Então, é a melhor, é a maior, né? Então, the greatest, a maior. Então, pessoal, não se esqueça, olha bem ali no detalhe, ó, the. Viu que tem um artigo definido? The greatest. Olha o final. Great vira greatest. Agora, isso serve para todos os adjetivos curtos. Vamos falar de adjetivos longos? Como que fica então no superlativo? Sophia is the most intriguing AI robot. Então, olha lá, the most, a mais intrigante. Então, eu uso the most e não more, como eu uso no comparativo. Então, comparativo, more, superlativo, the most, para adjetivos longos. Combinado? Então, pessoal, só aqui apresentando as regras para o superlativo. Regras, então, de spelling. A regra geral é colocar o EST após o final do seu adjetivo. Então, bright, brightest, green, greenest, high, highest, tall, tallest, young, youngest. Então, lembra, bright, iluminado, é o mais iluminado. Angry termina com Y, de bravo. Então, the angriest, o mais bravo. Outra regrinha, quando termina em E. Então, olha lá, cute, que é o fofo, lembra? Então, the cutest, o mais fofo. E agora, quando eu tenho CVC, como por exemplo, big, B-I-G, eu dobro a minha última consoante e acrescento EST, the biggest, o maior, ok? E não esqueça que nós temos também aqueles irregulares. Então, lembra que good no comparativo era better? Já no superlativo é the best, é o melhor. Isso mesmo. Far, de distante, o mais distante, the farthest. Little, de pouco, the least, o menos, ok? Old, the oldest, ou eldest, o mais velho. Bad, de ruim, fica o pior, the worst. Ill, né, de doente, mal. Ruim, the worst, o pior. E well, ainda falando sobre saúde, né, de bem-estar, the best, ok? Melhor, o melhor. Então, essas são as regras que nós apresentamos para vocês sobre comparativos
e superlativo. Eu espero ter ajudado e muito, e qualquer dúvida estou à disposição. Coloquei para vocês ali no simulado textos, diferentes gêneros, mas que dentro desse texto você vai poder ver todas essas gramáticas que nós aprendemos e revisamos hoje. So good luck and I'll see you. Bye bye, guys. Olá, queridos! Que bom reencontrá-los aqui depois de férias, né? Esse recesso aí que nós tivemos. Espero que você tenha aproveitado para descansar, para recrear-se e que tenha voltado animado aí para o segundo semestre, com muito mais desafios, né? Muitos de vocês farão aí o Enem como treineiro, certo? E hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância, né, das escolas literárias aí que são cobradas no nosso Enem. E o que nós temos para hoje, galerinha? Parnasianismo, né, gente? Parnasianismo e simbolismo, que estão aí no módulo 1 da sua apostila. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar falando de parnasianismo. Olha só, o parnasianismo, ele começou aqui no Brasil em 1882, então nós estamos falando aí de século 19, certo? E o que os parnasianos, essa escola literária, defendia? A arte pela arte. E o parnasianismo, ele surgiu na França entre 1860 e 1866. Foi um movimento contemporâneo ao realismo e ao naturalismo, então contemporâneo ao mesmo tempo, tá? E lembre-se que a gente falou de realismo no semestre passado, né? Falamos ali de Machado de Assis, aí viemos para o naturalismo, onde falamos, né, de Aloísio de Azevedo, certo? E o nome parnasianismo, ele faz alusão ao Monte Parnaso. É uma região mitológica dedicada ao deus Apolo e às musas. E o marco inicial do parnasianismo foi com publicações de antologias poéticas. Então, nós tivemos ali a publicação de várias antologias poéticas de alguns autores, como de Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Banville e José Maria de Heredia, tá? Então, são esses aí os autores, e assim que começa o parnasianismo ali na Europa. Quando nós falamos das características do parnasianismo, e aí a gente começa a entender por que a arte pela arte, ele vai ter uma forte oposição, vai ser, melhor dizendo, né, uma forte oposição ao romantismo. Lembra? Concepção do amor, né? Aquela coisa ideológica, cheia de enfeites, a mulher perfeitinha, aquele amor inalcançável. Não. Agora, dentro do parnasianismo, nós vamos ter uma concepção de amor mais carnal. Então, sai do ideológico e vai para o mais carnal. A escrita é voltada para o fazer poético, por isso que é a arte pela arte. Então, nós vamos ter uma construção formal, tá? E a busca pela perfeição. Então, a arte pela arte, o que é? Uma tentativa de anular todo tipo de exagero romântico. Então, por isso, essa estrutura formal, essa construção formal, e claro, vai estar muito em alta aqui, né, gente? Os sonetos, certo? Aí nós temos uma linguagem rebuscada, extremamente formal, um vocabulário assim incomum. Valorização da versificação e da metrificação, ou seja, o soneto. Lembra aquela estrutura? 2 quartetos, 2 tercetos? Então aqui, valorização do soneto. E nós vamos ter o descritismo, isto é, agora existe uma preocupação de descrever o objeto. Então, arte pela arte, nada de subjetivismo, é totalmente objetivo, descrever o objeto.
Dentro do parnasianismo, nós vamos ter aqui no Brasil, claro, uma tríade parnasiana. E claro, em primeiro lugar vem ele, Olavo Bilac, considerado o fera aí do parnasianismo. Não tem como a gente falar de poetas parnasianos sem pensar em Olavo Bilac. Depois nós temos Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. E são sobre esses 3 poetas que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Quem foi Olavo Bilac? Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1918, e ele ficou conhecido como o Príncipe dos Poetas. Olha que título legal! O Príncipe dos Poetas. E eu trouxe aqui para vocês verem o soneto 13, tá? Esse soneto ele é muito conhecido, também é conhecido como Ora direis ouvir estrelas, né? Ou ouvir estrelas, tá? Então vamos à leitura desse soneto. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, estás louco, amigo? Ou estás louco, amigo? Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Para a gente compreender um pouquinho o contexto da escrita desse soneto, olha só, gente, o Olavo Bilac, ele amou muito, muito, muito uma moça, tá? A irmã do Alberto de Oliveira. E aí, o que aconteceu? Eles não puderam concretizar esse amor, tá? E aí, não, né? Quando o Olavo Bilac escreveu esse soneto, ele escreveu esse soneto pensando nesta moça, nessa irmã, né, do Alberto de Oliveira. Agora eu não me lembro o nome dela, mas ela, né, esse amor não se concretizou. E aí, veja que dentro do soneto, a gente vai ter o quê? Uma linguagem bastante rebuscada, né? Uma linguagem incomum. Nós vemos, assim, a arte pela arte, por quê? Aqui, nós não vemos o subjetivismo, pelo contrário, nós vemos aqui a exaltação do amor carnal. E aí, claro, o Olavo Bilac, ele vai se dirigir às estrelas. E eu não sei se você percebeu, mas dentro do soneto aparece ali expressões que estão demarcadas por aspas, certo? Aí diz assim, ó, perdeste o senso. Veja que o interlocutor dialoga com o Olavo Bilac, né, com o eu lírico aqui do soneto. Perdeste o senso quer dizer o quê? Você está louco? Como assim você está conversando com estrelas? E aí ele diz assim, muitas vezes desperto, o eu lírico fala, e abra janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E aí, novamente, nós vamos ter ali, na terceira estrofe, estás louco, amigo, né? Então, nós temos ali o interlocutor falando com o eu lírico por meio do soneto aqui do Olavo Bilac. E ele diz assim, olha, amai para entendê-las. Então, é só amando que a gente pode sair, né, desse mundo real e entrar aí nesse mundo figurado, certo? O segundo parnasiano sobre o qual nós vamos falar é o Raimundo Correia. Esse cara, ele nasceu em 1859 e ele faleceu em 1911. E aí ele escreve, assim, sonetos com um tom mais obscuro, com notas mais pessimistas, tá? E esse poema, que esse soneto, melhor dizendo, As Pombas, ele é bastante conhecido, ele cai muito em vestibulares, cai também no Enem. E ele diz assim, ó, vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra, mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada.
E é à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Aí eu quero só, não vou ler os 2 últimos tercetos ali, para a gente voltar aqui nessa linguagem, né, figurada, olha, raia sanguínea e fresca madrugada. Veja que aqui, quando a gente fala desse tom, né, mais obscuro, mais pessimista, a gente vê essa visão do Raimundo Correia em que ele contempla o raiar, né, a madrugada ali, aquele céu avermelhado com o sangue, ó, raia sanguínea. Então essa é a visão que ele tem ali do raiar da madrugada, um céu avermelhado comparado com o sangue. E aí ele fala dessas pombas que nada mais, nada menos são do que a relação aí, né, esse homem relacionado com as coisas, com o objeto, no caso as pombas. E aí nós temos também, tá? Saímos agora Opa, pulei um slide aqui, gente. Eu falei, opa, faltou um poeta. O Alberto de Oliveira, lembra? O que era para ser cunhado do Olavo Bilac, que não se concretizou. Gente, o Alberto de Oliveira, ele, por mais que ele faça parte da escola literária parnasiana, esse cara aqui, ele foge do conceito parnasiano. Por quê? Lembra? O conceito parnasiano é objetividade e racionalidade, certo? Agora é a descrição, isto é, nós valorizamos o objeto, nós valorizamos a razão. Perceba que nesse momento esses autores eles estão sendo todos influenciados por movimento chamado iluminismo, né, que trabalha com razão e ciência. Então aqui o parnasiano ele vai sofrer muito essa influência do racional. E o Alberto de Oliveira, ele tem uma poesia com um tom mais intimista. Se é intimista, gente, foge da objetividade, porque agora é algo mais subjetivo, é o eu, né? Está se sobressaindo sobre a objetividade. E aí, Mal Secreto é o título do soneto que eu trouxe aqui para vocês. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos cause então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Venturosa é feliz. Gente, vamos trazer esse soneto para a nossa realidade? Hoje, né, nós temos aí as redes sociais, com aquela, né, a exposição de fotos, de pessoas que estão felizes, parecem felizes, e é justamente sobre isso que esse soneto fala, que é essa questão da aparência, de viver, de demonstrar algo que na verdade não está se sentindo. Quando ele diz, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos cause então piedade, né? Nos causasse. Então, gente, nós pudéssemos ver realmente os sentimentos, aquilo que as pessoas estão vivendo lá dentro, que elas estão só usando uma persona, as coisas seriam diferentes. Nós sofreríamos muitas decepções. Bom, e a gente sai de parnasianismo e vamos para o simbolismo. O simbolismo ele surgiu no final do século XIX e ele foi uma oposição ao realismo. Lembra? O realismo estava voltado para mostrar aquilo que estava acontecendo no momento, no presente, dentro da sociedade. Então, mostrar a realidade. E o simbolismo, ele é uma tentativa de desafiar o cenário materialista, cientificista e racionalista que vigorava naquela época. Estamos falando do século XIX,
aqui no Brasil o simbolismo surge em 1893. Então nós vamos ter aí dentro do simbolismo a valorização da espiritualidade, da imaginação e dos sonhos, tá? Então uma palavra que vai aparecer muito aqui no simbolismo é a palavra onírico. Onírico está relacionado aos sonhos. O foco dentro do simbolismo está no sujeito. Nós vamos ter aí uma poesia mais intimista, transcendental. Por que é transcendental? Porque ela transcende a realidade, focando no universo onírico, que é esse universo dos sonhos. É uma poesia mais sugestiva do que afirmativa, tá? Então nós vamos ter mais a sugestão, aquela... Sabe quando você quer falar, mas você só dá aquela dica? Então, aqui vai ter mais esse conceito aí de dar uma dica, de fazer uma sugestão, do que afirmar. Dentro das características do simbolismo, nós vamos ter forte oposição à realidade objetiva, nós vamos ter o misticismo, a espiritualidade, tá? A valorização do eu e da psique humana, olha só, vai contra, né? O parnasianismo, porque o parnasianismo era a valorização da razão, do objeto, aqui não, valorização do eu, então bastante subjetividade. Musicalidade, gente, como é que nós vemos a musicalidade dentro do simbolismo? Pela métrica, pela rima, nós vamos ter a aliteração, que é a repetição de consoantes, dando esse som, nós vamos ter a assonância, que é a repetição de vogais, tá? Também para dar essa musicalidade, preferência pelo soneto, claro, vamos pensar aqui, até então, queridos, no Brasil não existia prosa, não existiam os romances, então o que se destacava eram os poemas, os sonetos aí. Aí nós vamos ter a sublimação, exaltação, o que é isso? Mudança do mundo concreto para o mundo espiritual, esse mundo transcendental, esse mundo onírico, tá? E nós vamos ter também a presença de sinestesia, essa figura de linguagem que mistura os sentidos. Dentro do simbolismo, não tem como nós não falarmos sobre Cruz e Souza. Ele é um dos principais poetas do simbolismo. Esse cara, ele viveu dificuldades, ele sofreu preconceito, porque ele era preto, ele sofreu também exclusão social, ele teve perdas, né, a morte de um filho, tá? E ele, então, dentro dos seus sonetos, nós vamos ver essa fuga da realidade, essa evasão por meio daquilo que ele escreve, lembra? Valorização, né? Então a sublimação, a exaltação, que é a mudança do mundo concreto para o mundo espiritual, para esse mundo transcendental, onírico. Então nós vamos ver isso dentro do soneto. E esse soneto, Violões que Choram, o mais conhecido do Cruz e Souza, que cai muito aí no Enem, no vestibulares, tá? Nós temos ali, ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Percebeu a musicalidade por meio da repetição aqui da vogal V e da consoante V, né? Então nós temos aqui a aliteração e a assonância aí das vogais O, da vogal E, da vogal A, certo? E aí a gente vê a fuga por meio aí desse soneto, a fuga da realidade, daquilo que ele vivenciava. O outro é o Alfonso de Guimarães. Esse cara era mineiro, religioso, tá? E ele perdeu a noiva dele, Constança. Então veja que o simbolismo ele é marcado por poetas que tiveram perdas. E aí um poema bastante conhecido dele é Ismália, e eu trouxe aqui para a gente relembrar. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Então você vê aqui também essa musicalidade. Nós temos aí, né, a antítese, certo? Ó, céu, né, mar, deixa eu ver o que mais. Ali a questão do sonho, que traz essa questão onírica, beleza? E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par.
Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, nós vemos aí que, né, ele trabalha com essa questão da morte. Ok, gente? Então, fechamos a nossa aula por hoje. Espero que você se ligue aí, que logo a seguir a gente tem o nosso simulado disponível para você. Ah, e mais um detalhe, hein? Também se liga nesses conteúdos da sua prova bimestral, beleza? Queridos, até mais. Beijo. Fica com Deus. Muito bem, então nós tivemos as 3 aulas de linguagens, você anotou tudo, já pegou ali as ideias, riscou na sua apostila para quem, né, tem o material da CPB, pegou ali, riscou na sua apostila? Lembrando que esse conteúdo, meu querido estudante, minha querida estudante, é conteúdo também de prova na escola, é conteúdo que a gente trabalha, a gente vai aqui para e passo, caminhando na sala de aula, chave do Enem, é mais um material da Casa Publicadora, especialmente para você. Muito bem, então, essa primeira noite nós temos as aulas, semana que vem eu volto com matemática, e depois a correção da lista que abre daqui a pouco, depois dessa live. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Até mais!